Livros Universo em Desencanto, 6º fascículo da réplica, página 26. Deus na Terra, a salvação eterna aí presente, as provas e as comprovações, a base e a lógica, a réplica e a tréplica, a direita e a esquerda. O alfabeto de astrologia era o alfabeto mediador racional. Mediador porque estavam ligados ao campo astrológico, estavam ligados à orientação astrológica, à orientação de cima, à orientação racional. Então a vida era de um equilíbrio perfeito, normal e natural. Viviam todos dentro do limite da astrologia. Mas uns tantos, abusando do livre-arbítrio, porque tinham vontades disto, vontades daquilo, fora do alfabeto, então acharam por bem inventar e criar um novo alfabeto para poder dar expansão a seus gostos, às suas vontades, à sua maneira. Então saíram fora do limite da astrologia e tudo que passa de qualquer limite está errado e por estar errado desce. O certo é estar para cima, o errado sempre para baixo. Então, naquele afã de invenção do novo alfabeto, para uma nova aventura, para um novo progresso renovador, com aquelas ideias de renovar, para poder dar expansão aos gostos e às vontades. Então foram inventando o alfabeto que, com o tempo, formaram um lindo alfabeto artificial, parecido no princípio com o alfabeto astrológico, mas de forma expansionista, para todos terem uma oportunidade de dar expansão às suas vontades e não ficarem subordinados às leis vigentes naturais. Exemplo: na palma da mão está escrito: você tem que ser isto. Mas ele não queria ser aquilo que estava escrito na palma da mão. O gosto dele era outro, ele queria outra coisa. Então, para dar expansão ao gosto e à vontade, é que inventaram este alfabeto artificial, o alfabeto material, o alfabeto da matéria, o alfabeto do progresso da matéria. Muitos não se sujeitavam às restrições do alfabeto vigente da época de astrologia. Exemplo: o alfabeto dizia: você tem que ser isto ou aquilo. Então a pessoa não queria ser isto nem aquilo, porque a sua vontade era outra, de ser outra coisa, de seu gosto, e para dar expansão aos gostos e vontades é que foram se afastando do alfabeto certo e criando um errado. E no criar o errado, começaram a desenvolver tudo por ele e a progredir tudo por ele. E por irem errado, viviam de uma forma certa e passaram para uma forma errada. A forma certa foi extinta. Veio então a extinção daquelas civilizações. Deixaram o certo, saíram fora do limite certo e admitiram o erro como certo, para dar expansão às suas vontades, aos seus gostos, às suas ideias, aos seus ideais, aos seus pontos de vista. Resultado: tudo se acabou. Em vez de subirem, que com o progresso mediador de astrologia, dali subiam para o mundo racional. Estavam na metade da estrada. Então, no princípio, tudo bem, tudo lindo, porque ainda não tinham formado o alfabeto para a evolução da matéria. Estavam em início, e tudo em início são flores. Daí a evolução primitiva era muito diferente desta. Esta já é o progresso do fim da destruição, mas no princípio parecia que melhor não podia ser. Foram advertidos, foram chamados à atenção do grande erro, mas a vontade não atende ninguém. Olha que isto está errado, olha que vão acabar mal. Ninguém queria saber de coisa alguma. Queriam saber era de dar expansão às suas vontades, aos seus gostos. Então veio o fim dessas civilizações. Houve o extermínio das civilizações, mas ficaram os escombros, os vestígios, os objetos, os utensílios, os modos e os métodos de uma época que se extinguiu.
de uma civilização extinta. Então, muito mais tarde, novas gerações surgiram. Iam encontrar toda essa herança deixada pelos primitivos causadores do artifício, do alfabeto artificial, que é a causa do progresso artificial da matéria. A matéria é o corpo arquitetônico e, por ser arquitetônico, é artificial. E, por ser artificial, não tem garantias. A vida de qualquer motor não tem garantia. Garantia aparente tem, mas verdadeira não tem. Então começaram a se moldar pelo que foi encontrado, pelo que foi achado do alfabeto dos finados expansionistas, e começaram as novas gerações com a evolução e o progresso artificial, inventando uma infinidade de coisas, articulando outras tantas, idealizando vultuosas maneiras, e tudo vem crescendo, tudo vem se desenvolvendo, e chegou a esse ponto de ninguém aguentar mais ninguém e suportar viver assim. Vive porque tem vida, mas muitas vezes se desanima de viver e se arrepende de viver. Então os culpados de todo o sofrimento da humanidade são os primitivos de civilizações que já foram extintas e, por vir tudo errado e todos errados, é que nunca puderam endireitar o mundo. Desta forma, nunca podiam, como nunca puderam, já de muito que a humanidade já se esforçou de todas as formas para ver se encontravam uma melhor forma de vida, mas nunca conseguiu. Então, por tudo estar assim desta maneira, todos discutem, todos brigam e ninguém tem razão, porque todos estão errados, mas não são culpados porque o erro teve a sua origem. Então muitos com suas críticas dizendo: Deus fez tudo tão errado que fugiu de junto de seus filhos com medo de represálias. Ainda mais dizendo: não há quem não sofra, todos sofrem. E quem é culpado deste sofrimento? É quem fez tudo isto assim, é Deus. Então todo o sofrimento da humanidade, o causador é Deus. Ainda mais dizendo: Deus é o mais criminoso do mundo e por isso nos fez assim criminosos. Então, se existe um criminoso no mundo, o culpado é quem fez o mundo, é Deus. Ainda mais dizendo: e não vale a ninguém, sumiu mesmo com medo do povo. Sim, do jeito que o povo sofre, se o causador do sofrimento do povo aparecesse no mundo, ele estaria perdido. E assim vejam, por não conhecerem a origem das coisas, os efeitos das coisas, e quem criou e inventou todas essas coisas, quem idealizou toda esta vida assim, quem fez o alfabeto artificial para a evolução, o desenvolvimento e o progresso do mal, por ignorar tudo isto, botam a culpa em cima de quem não tem, supondo a seu modo, como pensam que seja, que está certo o seu ponto de vista. Hoje, conhecendo a realidade causadora desses fatos e desse fracasso e dizendo: Deus não é culpado do sofrimento da humanidade. Os culpados são os abusados do passado, que saíram fora do correto e certo destino que estávamos destinados a subir e não descer, por estarmos com o alfabeto de cima, que é o alfabeto astrológico. Por causa de pretensões de muitos, inventaram o alfabeto artificial para dar expansão ao seu ideal, e o resultado foi a multiplicação do mal, que evoluiu e progrediu assustadoramente, assombrosamente, de uma maneira tal que desabou-se sobre a humanidade todas as ruínas e toda a catástrofe desse pesadelo infernal, de que todos sofrem, como coisa que Deus, o verdadeiro, fosse o responsável pelas angústias da humanidade. E até hoje continuam os abusos, abusando do livre-arbítrio e sofrendo as consequências. Começaram com os abusos e ainda permanecem com este mal hereditário dos primitivos causadores desta catástrofe mundial, como aí estão vendo. A pessoa conhece o certo, sabe o certo, mas não quer seguir o certo para dar expansão aos seus gostos e às suas vontades. E foi assim o princípio igualmente com muitos, porque nem todos são iguais. Não estão vendo aí? Quantos conhecem o certo,
têm convicção do certo, mas não querem andar certos e sim errados para sofrerem as consequências dos seus erros. Foi o que se deu no princípio deste alfabeto artificial, como gerou, como se formou, como cresceu e como progrediu o alfabeto artificial, o alfabeto articulador do desenvolvimento da dor, o desenvolvimento da matéria. A matéria é o reinado da dor e, por isso, todo ser de matéria é sofredor, exposto aí à dor ou infinidade de dores. Então aí está provado que ninguém é culpado do sofrimento de ninguém. Não existe culpado, porque todos sofrem, todos querem endireitar e não podem porque está tudo errado. O certo não é este, o certo é racional. Então todos brigam, todos discutem e ninguém tem razão, porque tudo está errado. Procurando sempre o certo dentro do erro, nunca poderiam encontrar. Fazendo do erro certo, tinham mesmo que desacertar. Agora, para acertar, é o leme real, a ligação de toda a humanidade por meio da energia racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Está aí o porquê do erro e está aí como tudo acertar e está aí como salvar todos para verem que Deus não é o culpado do sofrimento dos abusados, que saíram fora do limite de Deus para criar inovações contra Deus. E o resultado é este que está aí, todos penando, todos sofrendo e todos clamando por Deus, por não saberem, pensando que Deus seja o culpado de assim estarem e de assim serem. Agora está aí Deus, contando o que se passou e mostrou a verdadeira estrada do Salvador, a via racional, a via do verdadeiro Deus. E a via do animal, do artifício, do alfabeto artificial, esta a via do animal racional e a via de Deus, a via racional. Então agora, Deus salvando todos, mostrando o passado, o presente e o futuro, e provando que não sou o culpado dos gostos, das vontades, dos rebeldes e dos teimosos, que por abusar do livre-arbítrio ficaram como estão e se continuarem a abusar, para pior vão, classe inferior, porque tudo tem limite. Então é não abusar mais, obedecer e respeitar para se salvar, porque está aí o resultado dos abusos, o sofrimento que ninguém está mais aguentando, e se continuar a abusar, sai fora do limite, classe inferior, e ainda vão sofrer muito mais do que já sofreram, do que estão sofrendo. Então não vale a pena mais abusar, e sim obedecer e respeitar para poder voltar para o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Porque tem pessoas que estão com o conhecimento de cultura racional nas mãos, mas não participam dele e por isso não respeitam nem obedecem. Esses e essas, porta de baixo. Depois, quem é o culpado do sofrimento? O próprio, porque não respeitou nem obedeceu quem participa do conhecimento. Obedece sob todos os pontos de vista para a sua maior grandiosidade, que é a salvação de si mesmo. Então agora é mudar as teorias erradas, as imagens erradas, os sonhos errados, os gostos errados e se basear no certo, respeitar o certo para tudo dar certo e acabar certo no seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Então tudo está em você. A sua salvação depende de você obedecer e respeitar para chegar no seu verdadeiro lugar. Então, você é responsável pelo seu próprio sofrimento. E daí, ninguém é responsável pelo sofrimento de ninguém. E assim, hoje, todos maravilhados com o verdadeiro destino traçado. Todos destinados de volta ao mundo racional, ao mundo dos puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de pureza. Então chegou Deus à terra para a salvação de todos, porque se Deus não viesse à terra, não podia salvar ninguém, e por Deus estar na terra é que está aí a salvação de todos. Se eu não estivesse na terra, não podia salvar ninguém.
Como estou aqui na Terra, estou salvando todos e dando esta grande satisfação do princípio do passado, do presente e do futuro. Agora as alegrias se multiplicam, todos chorando de alegria, o mundo inteiro chorando de alegria, todos alegres, felizes e contentes por Deus estar na Terra salvando a gente. Se Ele não estivesse na Terra, não podia salvar ninguém. E assim agora as alegrias se multiplicam e mais festas de grande satisfação de saberem que estão salvos e como é feita a salvação. Todos voltando para o seu mundo, o mundo racional, e todos dizendo: até que chegou o fim dessa sentença cruel de nós sermos assim e sabendo claramente o porquê de estarmos assim. Página 35. A essência da matéria forma o aparelho racional porque a matéria é de origem racional. Então, a sua essência é pura por ser de origem pura, de origem racional. A racionalização é fruto da evolução universal, porque na evolução está a lapidação. A lapidação é o progresso da perfeição, é a evolução da perfeição, e quanto mais a humanidade evoluída, mais perfeitos vão ficando, melhorando o estado de compreensão e de entendimento de tudo, chegando ao ponto de vir nascer em todos o conhecimento e reconhecimento do desprendimento naturalmente da matéria. O ser real tem convicção de sua formação e, por isso, naturalmente, sem abalo e sem choque, nasce o desprendimento natural da matéria, por chegar à convicção real de que a matéria é o seu grande mal. Então chega à conclusão de dominar a matéria e não ser dominado por ela. Aí chegou num ponto alto de convicção real de tudo e sentindo a realidade positiva racional de se transformar num ser racional aí na matéria e daí progredindo racionalmente e nascendo o progresso da pureza em vida da matéria por o progresso ser racional e não material. A matéria somente serviu para a lapidação enquanto eram animais e chegando pela sua evolução e seu progresso de lapidação ao ponto máximo de perfeição depois de todo lapidado. Depois de todo lapidado fica a essência. Essa essência é extrínseca racional, é o âmago do vínculo racional e é matéria, mas deixou de ser matéria por não ser mais conduzido pela matéria e não sendo mais conduzido pela matéria, passou a dominar a matéria no ponto real racional. Imbuídos aí de matéria, sim, mas com outra formação orgânica de matéria, sendo a matéria purificada de uma tal forma natural que perde toda a ação deformativa. Então fica a matéria prejorgativa porque perdeu a ação elétrica e magnética. Então fica a essência formal, que é o vínculo racional para progredir na matéria racionalmente. A parte extraída, extrativa, é a parte elétrica e magnética. Fica a parte motor isolada da parte elétrica e magnética. Então fica o extrato ínfimo da matéria, a parte mais sublime do conteúdo material. Esse conteúdo material, ligado à energia racional, passa a dominar o ser material e daí a matéria que significava tudo passa a ser o que é, um nada. Então, toda essa evolução material é para a lapidação da matéria, para chegar no ponto real, que é racional. Tudo isto chega muito naturalmente, sem abalo de espécie algum, porque é evolução de lapidação natural da natureza material para chegar naturalmente em seu lugar. Então, o ponto elétrico e magnético, com a lapidação, desprega-se do vínculo real, formal da essência virtuosa do ser material. Na essência está o vínculo racional e o progresso continua, mas o progresso racional, embora aí na matéria. É a transformação desta deformação material
para o estado natural de racional, porque tudo se transforma. É o progresso das transformações e a lapidação é esta que aí está. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, e depois é outra, e depois é outra, e assim sucessivamente. A lapidação da matéria, para que se movimente tudo, para chegar no seu lugar verdadeiro, sendo a parte em que está ligada ao curto, sendo retirada naturalmente, sem abalo e sem choque. A parte do curto é a parte animal, para somente ficar a parte ligada à energia racional. Então entra a forma natural e verdadeira de aparelho racional. Tudo isto é muito naturalmente. São movimentos naturais da própria natureza. Então, no desligar a parte do curto do corpo, vem o desprendimento total da matéria, porque desprendeu-se do corpo a parte do bicho, o curto, o elétrico e magnético, a parte que estava em curto, prejudicando o aparelho, se desprendendo naturalmente. Então, se torna um aparelho racional, positivo racional. Daí, então, progride racionalmente e, como estava, progredia como animal. E como animal, o progresso era a multiplicação do mal, porque como animal, dominado pela matéria, e como aparelho racional, dominador da matéria. Como aparelho racional, domina a matéria, e como bicho racional, dominado pela matéria. Dominado pela matéria, sofrendo sempre, cada vez mais. Dominando a matéria, não sofre mais, porque não está mais sobre o jugo da lapidação da matéria. O jugo da lapidação da matéria é o sofrimento cada vez maior. Então, como aparelho racional, com vida própria na matéria, mas com a essência de vibração racional. A essência é o condimento natural de uma pureza extraída de um mal, que a pureza estava misturada com o mal. A origem é racional e o racional é puro, estava misturado com o mal. Então, é extraído da matéria a essência por ser de origem racional. É racional e nessa essência está aí a vida racional e o progresso material, mas somente da essência da matéria. A essência é o sumo, é o extrato da mistura da pureza racional, porque a matéria é de origem racional e tem a sua essência de pureza material, e nessa essência está o seu corpo vibratório da razão de seu ser racional. Então, o progresso material continua, mas com a vibração natural, com a vibração racional, por tudo estar ligado na energia racional, e daí a vibração é linda, é pura, de uma harmonia incomparável, por tudo ir de bem para melhor sempre. Então tinha que passar por toda esta lapidação grosseira da vida da matéria, até que chegasse o ponto final da lapidação, e o ponto final era a essência da matéria, porque a essência da matéria é racional, por a matéria ser de origem racional. Então, nesta essência, está o corpo formal vibratório racional, que é o legítimo aparelho racional. A formação certa, consciente, de consistência pura, racional. E toda esta lapidação é uma coisa muito natural, vai se dando naturalmente, sem a pessoa sentir e perceber o desprendimento da matéria, não da vida, e sim da matéria, até chegar ao desprendimento total, naturalmente, sem esforço, sem abalos, sem sentir, e assim se positivando a lapidação perfeita e correta, e somente a essência vibratória em que está envolvida a pessoa, pelo seu estado normal racional, e daí se justifica como aparelho racional. Nada é forçado, e tudo se dando naturalmente, porque tudo sempre caminha para chegar em seu devido lugar. E como tudo chega a caminhar naturalmente, para chegar no seu devido lugar de racional puro, limpo e perfeito, habitando o seu verdadeiro mundo de origem,
o mundo racional. Então, a essência vibratória da matéria é racional porque a matéria é de origem racional. Então, é esta essência que é o corpo de aparelho racional, e a essência é da energia racional e a matéria bruta é do elétrico e magnético. Então a pessoa vai mudando aos poucos, sem sentir, porque vai sendo lapidada naturalmente. Hoje pensa de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, depois de outro. Vai mudando cada vez para melhor, depois de outro, depois de outro. Assim, sucessivamente, naturalmente, sem abalo, sem sentir, e chegando no fim de sua lapidação. Quando chegar no fim da lapidação, fica somente a essência, e a essência é um corpo de vibração racional que o que fez, e o que faz, e o que fazia a pessoa ser materialista é porque estava ligada na energia elétrica e magnética do irracional. Então a pessoa passava a se igualar ao irracional por estar ligada ao mesmo conteúdo, a matéria. O animal irracional é ligado à matéria e o animal racional também ligado à matéria? A pessoa via logo que não podia ser, via logo algo errado. O inferior e o superior ligados a uma coisa só está errado. O inferior é ligado à corrente inferior e o superior ligado à corrente superior, mas os dois polos estavam ligados a uma coisa só, a matéria. A matéria é a ligação do irracional e o racional, a ligação verdadeira, é racional. Um é de um extremo e o outro é de outro extremo. O irracional ligado ao ser material, que é o seu natural, e o racional ligado ao seu natural, o mundo racional. Então agora, se normalizando esta situação da natureza desconhecida por todos, por ninguém ter conhecimento básico da formação da natureza. Então agora, vindo o conhecimento racional, esclarecer ao animal racional a sua situação e o porquê da sua condição de ser como é e porque viviam neste contraste melancólico, sem saber como resolver esse estado eterno de penúria, de pensar cada vez mais e não podendo conter o estado miserento da misericórdia. Então veio o esclarecimento da via crucis do animal racional, desta situação de que o animal quer resolver o seu bem-estar e o bem de todos e não sabe como fazer. Então está aí as normas certas da normalidade de todos por meio de uma cultura esclarecedora, de princípio a fim, da definição completa do porquê estavam assim, de serem assim, como foi o princípio e como será o fim deste presépio de matéria encantada, a fábrica do desespero e a fábrica da dor. Este presépio monstruoso, construído para o bem, e tudo se multiplicando ao contrário do que sonhavam e esperavam, que é o sofrimento noite e dia. Nada disso corresponde à vida, sentindo tudo ilusão, sentindo tudo vazio e não sabendo como resolver semelhante situação. Tudo isto muito bom e muito bom mesmo para a lapidação, para serem lapidados e chegarem mais depressa à conclusão da verdade justa e certa, e chegando assim, mais depressa, o fim da lapidação. O fim da lapidação é a essência individual do aparelho racional. E assim, caminhando tudo e todos para chegarem em seu justo e certo lugar racional. Miserentos. Os miserentos são os que estão ligados à matéria, às misérias da matéria. Enquanto ligados à matéria, são miserentos. São tão miserentos que são destruídos pela miséria da matéria. Os miserentos por si mesmos se destroem de tantas misérias que os destroem. E qual é a condenação de um miserento? É a morte, a condenação do miserável. A matéria foi o mal para lapidar o ser racional decaído.